seja muito bem-vindo a mais uma U-Talk aqui na U-Mentor. Como sempre, falando sobre gestão de pessoas, falando sobre finanças, sobre gestão empresarial como um todo. E hoje eu tenho uma grande convidada, Andréa Betti, que vai falar conosco aqui sobre vários temas, mas especificamente sobre aspectos financeiros e processos dessa área. Andréa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, muito bom tê-la aqui conosco. Lembrando que a Andréa tem uma série de treinamentos aqui na U-Mentor, então se você gostar do nosso papo, vai lá, pesquisa sobre esses temas na plataforma e se desenvolve. Andréa, obrigado novamente pela oportunidade de a gente poder conversar. É um tema sensacional esse processo financeiro. Eu queria iniciar o nosso papo conhecendo um pouquinho mais você, conhecer um pouquinho mais a Andréa. Como é que você chegou nessa área financeira, né? E novamente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite, né, poder participar, né, da plataforma também. Eu iniciei a minha carreira através de vamos dizer, um hobby, né, o meu próprio planejamento financeiro. Então, como eu executava um planejamento e as pessoas viam que eu tinha resultados, eu acabei ajudando alguns amigos, algumas pessoas próximas, e eles me disseram que eu tinha o dom para aquilo, né, Olha que eu só. deveria investir nisso. E como eu já trabalhava há muitos anos em administração, na área financeira de empresas, eu já tinha uma noção de como dominar as finanças, né? Aí eu me especializei em finanças pessoais em 2015. A partir de 2017 surgiram clientes empresários que gostariam que eu fizesse em suas empresas e eu fui me especializando. Aí eu fiz uma formação em gestão financeira, né? Já tinha graduação de matemática e comecei a atuar com empresas em 2019. Então, desde então, eu estava com as duas áreas, atendendo pessoa física e pessoa jurídica. Hoje, a gente está mais focado em pessoa jurídica. Tenho um escritório de finanças, que faz a terceirização também, e a parte consultiva. Então, foi algo que surgiu como um dom mesmo, um dom de analisar números, de ser organizada, de criar processos, que eu fui desenvolvendo, né, ao longo de alguns anos aí, né, agora completando 5 anos de empresa, mas é bem satisfatório, eu gosto bastante de atuar nessa área. É o dom somado a muito trabalho, dedicação e estudo, né? Sim, com certeza, Exatamente. muito conhecimento envolvido, né? A gente vai sempre se especializando, participando de imersões, de eventos, na área financeira especificamente e em outras áreas também, né? Quando a gente entra numa parte consultiva, tem a parte comportamental também que a gente precisa avaliar, né? Por conta de processos, do próprio desempenho da empresa. Desempenho da empresa. Eu acho que isso é um dado, né, uma informação importante. Quando a gente fala em desempenho da empresa, a gente pode olhar a empresa como uma espécie de um guarda-chuva ou até mesmo uma visão sistêmica, a gente consegue enxergar a empresa como um todo e a gente vê várias áreas. Vê o comercial, vê o marketing, vê o setor de produção, o setor que pensa no produto e etc. E também tem a área de finanças, né? A área do financeiro, onde normalmente, né, o que a gente brinca, que no financeiro o que mais sai lá do financeiro é a palavra não. Pode comprar? Não. Não. Pode investir? Não, né? Porque precisa, também tem que ter toda Sim. essa organização. Mas eu acredito, André, e eu quero que tu traga pra gente, que às vezes as empresas elas acabam negligenciando o processo financeiro, né? Os números, embora sejam muitas vezes muito claros, né? 1 mais 1 sempre será 2, às vezes a gente não consegue interpretá-los no processo financeiro, porque a gente faz parcelamento, a gente faz investimento, a gente faz financiamento, muitas Sim. vezes para fazer com que a empresa cresça. Quem sabe o gestor que está nos assistindo, o empresário, ele queira saber a importância, né, de a gente ter um processo organizado no processo financeiro, quais são esses principais itens que a empresa precisa estar analisando sempre para não se perder na caminhada. Sim, acho que tem que avaliar como um todo. O financeiro é o final de tudo, né? Os indicadores são os finais. Você tem o resultado final. Mas se aquele resultado ele não está satisfatório, né? Muitas vezes acaba acontecendo, precisa tomar um empréstimo, precisa entender para onde está indo esse dinheiro, né? Isso é uma premissa muito forte na consultoria, onde nós não injetamos dinheiro na empresa enquanto nós não entendemos todo o processo. Às vezes pode ser uma falha comercial, na sua comercialização,
às vezes ele compra com prazo de um fornecedor e vende com menor prazo para o seu cliente, por exemplo, pode ter um desencaixe. A questão também de investimento em departamentos que às vezes não estão tendo retorno. Então são vários pontos que finalmente está ali no financeiro, mas o que por trás que ele pode filtrar, que ele pode refinar ou até mesmo rever para melhorar os seus números. Então tem muito a ver com processos, né? Todos esses processos que envolvem outros departamentos. O próprio turnover, né? É um custo que a empresa tem. A pessoa lá entra, você faz um treinamento, tem aquele tempo desprendido, uniforme e formações muitas vezes, e aquela pessoa não se mantém naquele cargo. Então você tem que entender como um todo os seus departamentos, o resultado financeiro através do processo. O que está falho ali que está trazendo uma queda na lucratividade muitas vezes? Porque a margem é aquela, ela não se altera. O que nós temos que trabalhar são as despesas, né? As despesas fixas e essa questão de processos. E se é uma indústria, também a questão da industrialização, da produção desse produto. Muitas vezes não está na capacidade produtiva máxima, né? Então é um indicador também que precisa ser avaliado. Então, para cada segmento, a gente orienta um olhar diferente, né? A gente faz um diagnóstico, e é muito engraçado, porque às vezes o número que o empresário está vendo nos relatórios dele nem sempre são 100% fiéis, né? O nosso processo de consultoria ele é invertido. Eu não avalio o dado do cliente, eu refaço o levantamento dos últimos 3 meses e eu comparo com aquele dado que ele tem. Então, muitas vezes eles têm surpresa, assim, nossa, mas tudo isso de tarifa, às vezes não está fazendo uma conciliação 100%, né? Tarifa, impostos, tudo tem que ser extremamente avaliado. Tem que ser avaliado. Então, nós fazemos o inverso, porque às vezes, principalmente as pequenas empresas, médias empresas familiares, onde mais de uma pessoa tem acesso à conta, o próprio Prolabore. Então, são pontos bem específicos que você tem que estar monitorando. Porque na realidade, quando você traz aquele filtro, né, que a gente faz esse levantamento de 3 meses, muitas vezes o empresário assusta. Eu falo, nossa, mas chega de combustível era R$3.000. Não, nós temos 6, porque não estava considerando a fatura do cartão. Lançava-se lá, fatura do cartão, total. Mas não estava lá dentro. Classificava. Entendi. E não categorizava. Sabe que quando você fala isso, André, eu lembro que uma vez conversando sobre esse tema, e o consultor nos disse assim, vê se faz sentido. Aí você pode dizer, não, Isma, não é assim, é diferente, e aí a gente discute. Ele me falou que o processo financeiro de uma empresa é quase como um sistema de um chuveiro, né? Num lado entra água, por um único local, né? E aí, que é uma espécie da venda, né? Ele fez uma analogia da venda do produto, entra dinheiro, então, por um único local, só que ele sai por vários lugares, que é onde sai a água do chuveiro, tem vários buraquinhos. E a gente, como empresário, como alguém que gerencia o dinheiro, você tem que administrar esses furinhos do chuveiro onde sai a água para saber quais nesse momento podem sair água, qual não pode. Às vezes está saindo muita no lugar, ou quem sabe tem que parar, tem que fechar alguns buraquinhos do chuveiro, que é as saídas, as despesas. É mais ou menos isso mesmo? Sim, exatamente isso. Muitas vezes está saindo mais do que o esperado, né? Então você precisa entender o que são essas saídas, né? Como, por exemplo, às vezes empresas tomam empréstimos, né, com valores pós-fixados. E não na hora da aquisição daquele contrato, ela não percebe, né? O gerente, enfim, né? Já tem um relacionamento e acaba indo pela necessidade. Mas, às vezes, começa a se tornar algo impagável por conta dos atrelados que não foram vistos. Então, às vezes, é necessário fazer uma tomada de crédito para cobrir aquele outro crédito que tem um juros maior. Isso acontece também. Porque, às vezes, dependendo da margem da empresa, isso é muito significativo. Esses custos financeiros, assim como tarifas, assim como antecipação de recebíveis. Então, ele sai diretamente do lucro, né? Você tem um valor para receber, né? A água que está entrando no chuveiro, limpinha ali, né? Está entrando e
uma parte você já perde ali na própria faturamento, nessa antecipação. Aí fala assim, não, mas a tarifa é 2,4%, mas o custo efetivo total chega a 10 a 12%. Isso é muito real. A gente tem vários estudos de caso, né? Porque tem tarifa de borderô, tem a tarifa da emissão, tem a tarifa da análise do cadastro do cliente. Então, de 2,4% a 3%, ele vai a 10 a 12%. Muitas vezes um produto que tem uma margem de 20%. Verdade, imagino. Estas, André, são as principais dores hoje das empresas? Essa falta de cuidado, essa falta de controle, ou esse desconhecimento sobre as tarifas, sobre o processo financeiro como um todo? Eu acho ou tu enxerga que tem outras também? Existem outras também, mas as empresas que estão chegando no nível de endividamento, né, o famoso estou colocando, injetando dinheiro na empresa e não estou vendo para onde vai, muito é por conta disso. Não tem capital de giro e faz algumas manobras financeiras achando que o custo é X mais é Y. Não tem esse entendimento porque ele é muito específico. Essa análise de contratos, análise do próprio borderô de desconto. Então é bem específico da área de gestão financeira. Ele vê que lá no finalmente ele recebe X, mas ele não faz aquele comparativo, porque é o dinheiro que ele precisa para pagar uma despesa, uma folha de pagamento. Ele quer honrar, então ele não consegue parar e olhar, opa, mas espera aí, no final das contas, deixa eu calcular o quanto realmente eu estou perdendo. Não é algo que você tem um fácil acesso também, a gente tem que muitas vezes solicitar algumas informações no banco e acaba assustando o empreendedor. Né? Então vejo que não é só a falta de controle, mas o desconhecimento de que algumas coisas acontecem. Tu acha que esse falta de conhecimento do aspecto financeiro, no âmbito geral, o empreendedor, o gestor, tem dificuldade nesse contexto? E a questão de pessoas com esse conhecimento, o mercado, ele tem pessoas capacitadas? É fácil encontrar uma pessoa para gerenciar o aspecto financeiro da empresa? Infelizmente não. Infelizmente não é tão simples. A gente tem que treinar essas pessoas. Né? E muitas vezes a gente treina uma pessoa que já está na empresa para que ela dê continuidade àquilo que foi implementado. É um conhecimento muito de campo, né? Do fazer, não apenas analisar. Porque o indicador é muito simples você analisar o resultado, mas você fazer o processo, entender aquela rotina daquele cliente, fazer uma conciliação bancária 100%, não é todo mundo que faz e que sabe fazer. E muitas vezes falta uma ferramenta, o sistema que a empresa utiliza, né, operacional, muitas vezes não tem a parte financeira que é mais fácil de você implementar um processo desses, né? E acontece casos de alguns clientes que a gente tem que implementar um sistema paralelo para fazer só o financeiro, que seja mais automatizado, que tenha integrações, que seja mais fiel à realidade. Então não é algo tão simples, né? E ainda mais considerando que muitas empresas elas vendem por cartão, tem a tarifa do cartão, então é um deságio, né? Você acaba perdendo esses juros do cartão. Não é algo simples de conferir também. Então tem que ter um conhecimento específico. Né? Então não é só para quem está no endividamento antecipando. O próprio juros de cartão, empresas que trabalham com marketplace, né, comercializam, todos têm a mesma queixa. A gente passa, mas a gente não sabe no real qual que é a taxa que está sendo cobrada. Então é um conhecimento específico. Então nós temos que treinar essas pessoas, criar processos, controles específicos, de acordo com aquela demanda que ele tem, para que eles deem continuidade. Entendi. E pensando nesse contexto, e uma pergunta extremamente objetiva, mas com uma resposta, eu acredito muito complexa. Quais são as soluções que a gente pode ter para todos esses problemas? Criar os processos e entender a caminhada da empresa. Né? O dinheiro entra, né? E a forma que ele está saindo. E a forma que ele também está entrando. Porque muitas vezes é aquilo que eu te falei, né? Se tem um desencaixe de caixa, ele dá um prazo para o seu cliente maior do que o que ele tem do fornecedor, ele está financiando o cliente dele. Então ele tem que entender desde a parte de comercialização,
se a venda e a compra estão alinhadas, né? Os processos de conciliação bancária, que é entender o valor da venda, o quanto custou de custo financeiro, de antecipação, de juros de cartão, o finalmente, qual é a receita dele, líquida, né? Então, são assim, os dois pontos principais que as empresas têm um pouco mais de dificuldade e é primordial que isso seja solucionado. Muito bem. André, a gente está chegando próximo do final do nosso mini bate-papo. Temos que ter outro para deixar as coisas mais às claras, né? Porque as pessoas que estão nos acompanhando devem ter percebido aqui que é um assunto que detém de muito conhecimento, né? Precisa ter muito conhecimento para falar sobre esse tema. Então a gente vai ter outras conversas sobre isso de uma forma mais específica. E mais, dentro da própria plataforma tem assuntos específicos lá. Então quem sabe aqui seja algo que vai te instigar e vai te botar uma pulguinha atrás da orelha que você vai poder sanar essas dúvidas mais específicas nos cursos que a Andréa tem dentro da plataforma. André, olha só, no meu lado direito aqui tem uma câmera que vai estar te filmando, onde eu vou pedir para você dar algum recado para as pessoas que estão nos assistindo, que é gestores, são empresários, e eu gostaria que você desse algumas dicas no aspecto financeiro para essas pessoas. Quem sabe elas estão com alguma dificuldade, quem sabe elas acham que não estão com dificuldade nenhuma, né? E quem sabe elas estão passando por um momento super tranquilo na empresa, né? E quem sabe tem empresas que estejam aqui prestes a falir. Então eu gostaria que você desse uma mensagem para essas pessoas. Enquanto você pensa na mensagem, eu fiz aqui um mini resumo do nosso bate-papo, né? E você, por favor, qualquer momento que eu falar alguma coisa que você queira contribuir ou me corrigir, por favor, o faça, né? A gente falou logo no início que o aspecto financeiro ele tem que ser olhado como um todo, né? Mas principalmente entender que o aspecto financeiro ele é o final, né? Ou seja, se aquele indicador, aquele resultado foi apresentado, aquele já aconteceu. Então, você precisa ter ações prévias, precisa ter ações antes do resultado, que é exatamente o que você falou, que você precisa então ter processos muito bem alinhados para que esses resultados eles sejam os melhores possíveis, né? Ter um controle muito grande nos gargalos financeiros das nossas despesas, né? Como a gente falou, no chuveiro tem uma torneira, né? Tem um cano que entra a água, é um local que entra o dinheiro dentro da empresa, que é no setor comercial, né? Mas na outra ponta do chuveiro sai um monte, né, de buraquinhos ali com águas e é mais ou menos assim que acontece na empresa. Então a gente precisa identificar ali quais são essas despesas, quais delas são realmente merecedoras de estarem na nossa empresa, quais delas precisam aumentar para daqui a pouco aumentar minha venda, quais delas eu preciso reduzir e quem sabe tem alguns furinhos ali, André, que nem precisa ter, né? Sim. Cuidado com o financiamento, com as taxas, né? Às vezes, como você colocou, às vezes a gente faz um financiamento e não presta atenção nas taxas, porque a gente está ansioso pelo aquele recurso para resolver um problema e acaba pagando taxas que não são legais. Você falou sobre pessoas, como é difícil ter pessoas com conhecimento no processo financeiro e fez um adendo aqui que empreendedores, né, e gestores precisam se desenvolver nesse aspecto, porque parte da empresa ela é gerenciada por várias áreas, setor de pessoas, no setor de marketing, financeiro, mas principalmente ou também no aspecto financeiro, para a gente não estar pagando o que não precisa Sim. e estar gastando o que não é necessário, né? Tá de olho em todos os custos, custos de produto, de logística, de produção, de colaborador. Nossa, tem uma montanha aqui de coisas que o empreendedor, o gestor da empresa ou a pessoa que atua nessa área financeira precisa estar atento. Fui bem no meu resumo? Sim. Fui bem, eu acho, né? André, recado final, né? Que você possa dar aí para as pessoas que estão nos assistindo, empresários, gestores, nessa câmera aqui. O meu recado para você, empresário, empreendedor, é sempre ter um olhar para o seu financeiro. Nós sabemos que o departamento de vendas é importante, o departamento de marketing é importante, mas o financeiro precisa de pessoas que dominem, que entendam as finanças da sua empresa. Então, se você está passando por alguma dificuldade, ou até mesmo busca ampliar o seu negócio, o financeiro é o que vai determinar, né? Baseado na sua margem de lucro, entendendo os seus indicadores
e melhorando esses resultados. André, eu acho que essa tua dica final fecha com chave de ouro o nosso bate-papo. Então, para você que nos assistiu, quer saber mais informação sobre esses temas, algo um pouco mais profundo, detalhado, com cases, com práticas, tem treinamento da André sobre vários temas. Procura lá que você vai ser bem servido. André, muito, mas muito obrigado por esse momento. Eu tenho certeza absoluta que foi enriquecedor para todos que estão nos assistindo. E toda vez que a gente conversa, a gente troca informação e isso é muito mais conhecimento. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder participar da plataforma e pelo convite também. Abraço, obrigado. Obrigada. Até mais, gente.